Existem alguns quadrinistas que conseguem explorar os recursos da narrativa gráfica como poucos e produzir obras que seriam, assim, impossíveis de serem reproduzidas 100% em outra mídia. Só dá para fazer em quadrinhos. Assim, por exemplo, é o Watchmen, Maus, Asterios Polyp e diversas outras. Geralmente, quando o artista é sagaz a este ponto de conseguir extrair o máximo de recursos da nona arte, geralmente a história também é muito boa e esse quadrinho acaba entrando como um dos melhores já feitos na história. O Pipoque Nanquim conseguiu lançar um desses. Dani, porque de quando em quando você topa com um Maus, com um contrato com Deus, Isso! com Persepolis, Um aqui, um Building Stories, exato. um Jimmy Corrigan, uma coisa desse nível. Você desse nível. conta nos dedos. Você conta nos dedos. A verdade é essa. É, a verdade é essa, exatamente. Mas nós conseguimos! Nós temos um agora! Ainda não caiu a minha ficha, bro. Também não, Já tá na plotter, já tá pronto, já tá em pré-venda, a gente vai aprovar a plotter, vai pra gráfica essa semana e eu ainda não acredito que vamos lançar a arte de Charlie Chan Hook-Chai. Hook-Chai, mano do céu. E isso aqui pode parecer, por nós sermos a própria editora e estarmos falando no próprio quadrinho que estamos lançando, pode parecer exagero. Mas eu sou, acima de tudo, um fã, todos nós somos. E os outros fãs, quando lerem, vão atestar e vão corroborar com isso que nós estamos falando. Posso falar uma coisa? Isso aqui é muito bom, galera. Eu tô com o coração disparado fazendo esse vídeo. Eu também tô, cara. Eu tô com o coração disparado. Porque é uma coisa muito fora do comum. Esse quadrinho é fora da curva, cara. É fora da curva. Você não tá exagerando no que você tá dizendo aqui pro pessoal. Não, de maneira nenhuma, cara. De maneira nenhuma. Isso daqui, eu tenho certeza absoluta de que vai entrar pra história aqui dos quadrinhos brasileiros mesmo, e vai ser reimpresso direto, igual o Maus mesmo, que não sai de catálogo, não vai poder sair de catálogo. Isso é brilhante num nível que dói no nosso coração ter que dizer assim, é o melhor quadrinho da nossa editora. E por que dói? Porque todas as outras coisas que nós lançamos eu adoro, eu amo todas, não lançamos à toa, né? A gente lançou, a editora Pipoque Nanquim é a editora que melhor reflete os nossos gostos, né? Porque a gente só lança o que a gente realmente gosta. E a partir do momento que a gente gosta de tudo, é difícil dizer qual é o melhor. Até porque mas são quadrinhos que esse é o melhor. bem distintos, né? Você não tem como comparar um quadrinho de Bárbaro como Marada com isso daí. Não tem. Você não compara. Mas não é essa a questão. Os dois são frutas, mas você não compara maçã com banana. O arte de Charlie Chan, ele é um quadrinho que eu tenho certeza que a gente vai reimprimir ele pra sempre. Tomara. Ele é uma obra dessas necessárias, ela é uma obra completamente perene e necessária em qualquer biblioteca de respeito de quadrinhos. Como o Maus, como aqueles exemplos que a gente estudou no começo do programa. Não tem jeito, é uma obra-prima e funciona perfeitamente como quadrinho e vai ser republicada pra sempre. E é bom saber que é a nossa editora que vai publicar isso. Não, é impressionante. E aí, Ale, eu vou te falar uma coisa. Existe, claro, a questão gosto pessoal. Vai ter o cara que vai gostar mais de Beast of Burden, porque a história é divertida, etc. Por conta da aventura em si, do quadrinho em si, da história em si. Mas o que nós estamos falando aqui é que além de ser um quadrinho muito bom, com uma história muito boa, a maneira como ele faz a narrativa, ele transcende a parada. Tanto de ferramenta que ele utiliza e a forma como ele escolhe para contar cada etapa da história, isso é muito superior em diversos níveis a todos os outros quadrinhos que a gente vê por aí, cara. Olha, isso é que é sabe, foda em sabe arte aquela coisa que vive falando de Watchmen? É inadaptável, inadaptável, inadaptável. Por quê? Não é só porque não é por causa da história. É o que eu tô falando, não é só a história que ele conta. A história pode ser adaptada. Mas a forma como ele explorou o meio. Exato. Então, aqui é a mesma coisa. Sem exagero, galera. É uma obra que transcende o meio. Transcende o meio. Ela muda a história da narrativa gráfica mesmo, né? E sem exagero nenhum. Quem fez essa parada? O gênio por trás de arte de Charlie Chan é o Sonny Liu, que é um artista malaio, que agora mora em Singapura. E aquilo foi lançado primeiro em Singapura. Lá foi uma hecatombe, fez um puta de um sucesso. E a partir de então, aonde a arte de Charlie Chan Hook-Chai é lançado, é um sucesso tremendo também. E ganha prêmios em todos os lugares do mundo. Todos os lugares. Não à toa, ano passado, uma das exposições de Angoulême foi dedicada ao arte de Charlie Chan. Foi mesmo. Em 2017, concorreu a 6 Eisners. Foi recordista de indicações ao Eisner. E levou 3 estatuetas pra casa. 3 estatuetas. Entre elas, melhor artista multimídia. Multimídia, roteirista e desenhista. Roteirista e desenhista. Foram 3. A melhor roteirista e desenhista,
melhor design de edição e melhor edição de material estrangeiro asiático. Ele entrou para a lista do Paul Gravity, que é um dos maiores entendidos, provavelmente o maior intelectual estudioso de quadrinhos. De quadrinhos e principalmente de quadrinhos asiáticos. Ele tem um livro que saiu aqui no Brasil sobre mangá, ele tem várias publicações sobre o tema mangá. Uma dessas saiu no Brasil, que é essa que o Alexandre tem aqui, que é o Mangá, Como o Japão Reinventou os Quadrinhos, do Paul Gravity. Esse livro está esgotado, mas é um baita de um tratado sobre mangás. Além desse, ele escreveu o Mangasia, que é maior então, ainda. No Mangasia ele faz um estudo que vai um pouco além do mangá. Além do Japão, ele pega obras que saíram na Ásia como um todo. E ele elencou dentro desse recorte Mangasia as melhores obras. Em primeiro lugar ficou o Ayako, do Tezuka, que saiu aqui pela Veneta. Em quarto lugar está o Art de Charlie Chan. É isso que eu tô falando. É uma coisa que, por onde passa, todo mundo reconhece e é laureado, ovacionado. Tá vindo do cara que também escreveu o livro 1001 quadrinhos que você deve ler antes de morrer. Exato. O Paul Gravity não é qualquer um, não. Ele é um grande estudioso. Um grande estudioso de quadrinhos. E aí a gente fala de prêmios, né? Só pra matar essa parte. Eu até anotei, é tanto prêmio, gente, que tive que anotar. Olha só, foi best-seller do New York Times. Foi melhor livro do ano para o Washington Post. Melhor livro do ano. Do Washington Post. Concorrendo com o livro mesmo, Um dos melhores livros do ano para o The Economist. The Economy, gente. New York Post, Publishers Weekly, NPR, ganhou o prêmio de literatura, o maior prêmio de literatura de Singapura em 2016. E fora vários outros prêmios que ganha ao redor do mundo inteiro. Onde sai é laureado, não tem jeito. É laureado, E aí, antes da gente passar uma sinopse para você entender o porquê que isso é tão brilhante, eu queria contar um pouco da nossa história conhecendo a arte de Charlie Chan, porque foi algo que aconteceu antes dele ser tão premiado assim. Né? O Danielzinho conheceu esse quadrinho lá em fevereiro do ano passado. Eu sou muito sortudo, mas a minha sorte advém de ter amigos maravilhosos. Eu tenho muitos amigos maravilhosos. Ele não tá falando da gente, Bruno. Não é. Vocês são meus sócios. Eles são sócios bem ok aí. Tá, então desculpa. Outros amigos. Continua a sua história aí. Não, brincadeira, claro. Realmente, quando eu falo que eu tenho amigos maravilhosos, eu, por exemplo. Yes! E aí, eu até anotei aqui, dia 3 de fevereiro de 2017, o Pedro Azevedo, que é fã do Pipoca, ele apareceu na minha vida como fã do Pipoca e hoje em dia virou um amigo, ele me mandou a seguinte mensagem no Facebook. Cara, tô pra te contar um negócio. Trouxe um quadrinho dos Estados Unidos que achei a sua cara em caixa alta. Já ouviu falar disso? E me mandou o link do Art Chan. Então eu fico até, assim, ruborizado do cara ter pensado em mim quando ele viu uma obra-prima dessa. Eu fico até lisonjeado. E aí eu fui olhar... E imediatamente comprou. Entrei na Amazon, falei, puta que eu pariu, que quadrinho é esse? Já me interessei completamente pela sinopse, comprei. Comprou. Comecei a ler, levei na Mitos, falei, Bruno... Levou na Mitos e me chamou lá no mangá. Vem ver isso aqui, Bruno. Chamou lá no mangá e tal. Bruno, chega aí, né? Que tava no meio do expediente, pá, saí rapidão, dá uma olhada nesse quadrinho. Eu folhei e fiquei embasbacado. Isso era fevereiro do ano passado. A gente já tava começando a pensar na editora ainda, pensando em como ia publicar o Espadas e Bruxas. Não existia ainda editora, não tinha. Mas aquilo já tava... Mas a gente já sabia que ia fazer. Eu falei, quero lançar essa parada. Aí o Danielzinho falou assim pra mim, o Ale, falou, Drago, dá uma olhada nisso. Eu folhei e fiquei impressionado, só de folhear, mano. Aí eu falei, caralho, mano. Aí o Danielzinho falou assim, pode apostar, Drago, isso aí vai ganhar Eisner, vai ser indicado a tudo quanto é prêmio, vai fazer o maior barulho, mas agora ninguém conhece. Se a gente vai abrir a nossa editora, um dos quadrinhos que ele tem que publicar é isso aqui. E aí nós falamos, é nóis, vamos correr atrás. E aí passou uma ideia pro Ale, você curtiu e correu atrás. E foi muito fácil, porque foi direto com o Sonny Liu também, né? Sim, foi direto com o Sonny Liu. E ele simplesmente ficou muito feliz do Brasil tá entrando em contato com ele. E falou, nossa, mas meu quadrinho sendo lançado no Brasil, vamos lá e tal. E foi tranquilíssimo. Tranquilo. E aí, mano, isso tudo aconteceu quando a gente tinha lançado o Canon. Então nós estamos com os direitos de arte de Charlie Chan desde o Canon, desde o ano passado. E acabamos deixando ele mais pra frente e tal, porque ele é um gibi muito trabalhoso também de se produzir e tal. E porque a gente estudou um bom momento enquanto editora para lançar. Né? Porque a gente queria lançar com tudo que ele tem. Com tudo que ele tem e com o nosso know-how um pouco mais firmado. Exato. Aí, beleza, aí chegou um G-Talk do Danielzinho. Abre aí pra ver os indicados ao Eisner. Tava lá, 6 indicações. Eu falei, Danielzinho, você é gênio, bicho. Como é que fala quando a pessoa vê o futuro? Visionário. Visionário. Você é um visionário, cara. Aí depois, mais pra frente, ganha os 3 Eisner.
E junto com o Beasts of Burden aí, ganhou um monte também. Ganhou um monte de Beasts of Burden. Aí foi uma loucura aqui. Aí esse ano quem tá ganhando um monte aí, concorrendo um monte, Chaboteiro. Ai, caraca. E sem contar que já vem mais coisa nossa aí que tem Eisner também. Porra, cara. Não vamos revelar ainda. Galera, que gibi espetacular. E aí vamos então passar uma sinopse um pouquinho breve aí, né? O Sonny Liew, ele criou esse personagem chamado Charlie Chan Hok-chai, que parece que existiu, mas na verdade não. É que o Charlie Chan trabalha a biografia desse personagem e o trabalha como se ele tivesse existido. É um personagem fictício. E ele faz a biografia do cara, só que o cara não existiu. O cara não existiu. E ele cria esse personagem como um quadrinista. O cara é um quadrinista lá em Singapura. Ele tem... Quando o Sonny Liew conhece, ele começa esse documentário sobre a vida do Charlie Chan, ele tem 70 anos de idade. 70 anos. E ele começou a fazer quadrinho com 16. Então é quase 5 décadas de produção de quadrinhos em Singapura. E nesse meio tempo ele virou o maior quadrinista de Singapura. E aí o que o Sonny Liew faz? Ele inventa que está fazendo um documentário sobre a vida do Charlie Chan. Tanto que o gibi aqui embaixo está apresentada por Sonny Liew. O próprio Sonny Liew, então, é quem está conduzindo as entrevistas com o Charlie Chan Sr., né? Igual no Mouse, o Art Spiegelman conduz a entrevista com o pai, aqui é o Sonny Liew conduzindo a entrevista com o Charlie Chan. E aí, o Charlie Chan vai contando a sua vida. E conforme nós vamos vendo ele contar a própria vida, nós vamos vendo os quadrinhos que o Charlie Chan fez, né? O próprio Charlie Chan produziu um quadrinho autobiográfico de si mesmo. E nós vamos vendo esse quadrinho autobiográfico que o Charlie Chan fez. Nós vamos vendo a trajetória de 5 décadas do Charlie Chan. Toda a produção artística dele, que é de quadrinhos e também de coisas que ele fez para o jornal, de caricaturas, quando ele teve que trabalhar... exatamente, esboços. Aí ele teve que trabalhar um pouquinho, sei lá, na área de publicidade, fazer tal coisa. Vai aparecendo tudo documentado. Uma variedade de estilos. Isso que é muito louco. Impressionante. E tudo isso não é do Charlie Chan, é o Sonny Liew se fazendo passar pelo Charlie Chan em vários períodos distintos. Na época que o Charlie Chan era influenciado pelo Tezuka. Quando ele começa, ele fica atônito, ele não lê, não entende nada de japonês, mas ele tem contato com alguns mangás do Tezuka nas bancas, lá nas bibliotecas de rua que tem em Singapura. A escolha dos estilos não é aleatória. Não é aleatória. Tem um motivo Aí também. Você tem o Charlie Chan, então, com 16 anos de idade, 17 anos, descobrindo o Tezuka, e ele fica louco, e aí os primeiros quadrinhos que ele faz tem toda essa pegada. E aí é legal que você vai aprendendo também sobre quadrinhos. Porque ele discorre, eu gostei do Tezuka porque ele tinha umas linhas de movimento, parecia realmente que você estava dentro do carro com o personagem, ele fala muito sobre narrativa. O gibi, nas primeiras páginas, nas 4 ou 5 primeiras páginas, você já está apaixonado, porque ele começa assim, no princípio havia Tezuka. Como se fosse Deus mesmo. Maluco, olha só isso aí. Antes de aparecer o crédito do gibi, você já está completamente dentro da história. A história começa na guarda. Na guarda já começa, aí você vira aqui, ó, já tá a entrevista com o Charlie Chan, e ele vai falando assim, né, ele vai explicando por que ele virou quadrinista e tal, e ele fala, talvez eu estivesse mesmo destinado a ser o maior quadrinista de Singapura. Aí vem a musiquinha lá, pam, 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 pam. Tan, 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 né? A música do filme, o logo e os créditos do Charlie Chan. Aí você já tá entregue. Você já tá completamente entregue. E ele vai falando da biblioteca, onde ele tá, aqui era a biblioteca que eu pesquisava, não sei o que. Aí embaixo vem um rascunho que ele fez quando tinha 18 anos daquela biblioteca. E ele fala dos estilos. Aí entra nos primeiros quadrinhos imitando o Tezuka. O quadrinho que ele fala do Tezuka é aquele que eu usei no nosso programa sobre Lobo Solitário para explicar as 6 técnicas básicas de narrativa gráfica. Lembra disso? Lembro, claro. Quando surgiu os mangás lá os mangás pós Segunda Guerra Mundial, foi nas mãos do deus do mangá, Osamu Tezuka, que trouxe diversas técnicas de desenho. Em 1947 surgiu o primeiro quadrinho dele, e todas aquelas linhas de ação, aquelas rachuras, todas essas coisas aí, os olhões e tal, foi tudo meio que invenção do Osamu Tezuka. Nem os quadrinhos ocidentais tinham essas coisas, né? Com Alex Raymond, Hal Foster, né? O Winsor McCay, eles não tinham coisas que o Osamu Tezuka incluiu lá. Aquela de movimento para movimento, que é
passo a passo, o que tá acontecendo na história, foi o Tezuka que criou no mangá. Antes disso não tinha. E ele cita aquela cena do carro que eu usei no programa do Solitário para ilustrar a arte lá do Tezuka. E ele mostra, parece que você estava dentro do carro naquele quadrinho do Tezuka. E aí ele é influenciado. Aí depois vem a influência da DC Comics. Aí claro, ele vai envelhecendo, ele vai ter são primeiros 330 páginas que narra 50 anos da vida do cara. Exato. E o cara vai descobrindo quadrinhos do mundo. Aí ele descobre a EC Comics, os quadrinhos de guerra, os quadrinhos de terror e fica completamente Hollywood. O Hollywood. Ele pira no Hollywood, no Harvey Kurtzman, e isso começa a influenciar o trabalho dele como quadrinista. O amiguinho dele fala, o meu preferido daí é o Hollywood. Tá tudo ligado aqui dentro, bicho. Impressionante, tudo conectado. Tudo conectado. Que coisa de louco. E aí depois, mas lá na frente, lá ele vai descobrir, por exemplo, o Cavaleiro das Trevas. Ele também chacoalha a vida dele. E aí ele descobre o Walt Kelly, antes, né, com as tiras do Pogo. Ele vem e homenageia também o Pogo. Ele descobre o Winsor McKay, né, que foi um gênio visionário também, que fez o Little Nemo in the Slumberland. Tem homenagem, tem um monte de homenagem de coisas que ele vem descobrindo como leitor de quadrinhos. Homenagem, a gente entende como homenagem, mas na verdade, pensando em termos de Charlie Chan, ele fica maluco com aquilo e ele passa a emular os estilos e trabalhar em cima. Sim, ele se inspira. Tem duas leituras que você pode fazer. Uma do Charlie Chan fictício, pegando aquilo que serviu para ele e absorvendo e passando a fazer uma produção artística longeva dentro daquilo. E outra do Sonny Liu fora aqui, no mundo real, decidindo colocar o Charlie Chan, descobrindo aqueles artistas para homenageá-los. É brilhante. É brilhante. Só que aí você tem tudo, só isso aí já que seria um quadrinho sensacional. Se fosse só isso, a trajetória de um quadrinista já seria sensacional. Você aprenderia sobre a história dos quadrinhos, você aprenderia sobre a produção de quadrinhos, você aprenderia um monte de coisa e é fantástico. Só que aí vem o Sonny Liu e coloca a história de Singapura, a história real de Singapura, influenciando a vida do Charlie Chan. Como os quadrinhos influenciam, o cenário, a situação política, socioeconômica de Singapura influencia completamente ele também. E aí você tem essas duas coisas, essas duas influências mudando a vida desse personagem. E aí você tem uma verdadeira aula de história sobre o que aconteceu em Singapura e na Malásia nessas últimas 5 décadas. Sim. Aí que tá a genialidade da parada. E a grandiosidade dela. Por isso que é tão grande quanto o mouse. Ele faz esse personagem fictício e põe ele num ambiente totalmente real e fala muitas verdades. Tudo que ele queria falar ali como pessoa mesmo, gritar aquilo lá, ele faz nesse quadrinho. Então, só pra você entender, tá lá o Charlie Chan sendo entrevistado pelo Sonny Liu. E quem desenha essa entrevista depois é o próprio Charlie Chan, né? Personagem. Aí ele fala das dificuldades dos anos 50 em Singapura, por exemplo, e ele diz, eu mesmo escrevi um quadrinho autobiográfico sobre isso. Aí a gente passa a ler, dali pra frente, o quadrinho autobiográfico, que seria o trabalho do auge do Charlie Chan, assim, quando ele fez estilo Will Eisner mesmo, assim, sabe, fazendo um quadrinho sobre ele mesmo. Aí, conforme vai vendo o que acontece naquele quadrinho autobiográfico, sei lá, um ocorrido de um protesto que aconteceu em Singapura a favor dos motoristas de ônibus. Aí você vê tirinhas e histórias em quadrinhos que o próprio Charlie Chan fez na época em que viveu esse ocorrido. E aí ele coloca aqui na forma de um documentário. É como o próprio quadrinho, você vê, é como se ele tivesse colado com fita crepe em cima de algum lugar e o Sonny Liu foi e fotografou. Você vê como o papel amarelado da época, sabe? É como se ele estivesse recuperando aqueles arquivos, escaneando, tratando e colocando aqui pra gente ver. E isso tá tudo incluído no letreiramento, porque é tudo meio borrado, né? O colorido é o colorido antigo daquela época, é tudo diferente. Isso é algo que na nossa edição, palmas para Ion, que ele fez certinho, mano. Ele borrou a letra. Você tem uma textura antiga aplicada na arte, ele fez a mesma textura aplicada na letrinha da fonte. Impressionante. E aí ele vai, quando ele fala da mãe dele, como que reagiu, aprovando ou não, eu com os quadrinhos. Aí na sequência, caricatura que Charlie Chan fez da mãe em tal ocasião, uma técnica completamente diferente do Sonny Liu, assim, que também é um gênio. Ele é pintor, ele é quadrinista, ele escreve muitíssimo bem. E aí você começa a perceber o tamanho desse quadrinista. Nas legendas, ele coloca, por exemplo, caricatura a óleo, não sei o que lá, e a data que o Charlie Chan supostamente fez. Fez isso. Aí na outra é caricatura, a guache, não sei o que lá. Aí outra técnica é carvão e blá blá blá. Cada hora ele usa uma técnica diferente. Você fala que vira um livro de arte do Sonny Liu. Tem alguma coisa que esse cara não faz? É um livro de arte, mano. Aí quando ele tá falando dos protestos que ocorreram, você vira a folha, você tem lá um monte de rascunho, um monte de rabisco, etc. aí embaixo.
rascunhos que Charlie Chan fez durante os protestos. Aí tem uma cena de um policial batendo num cara, das crianças protestando, e ele explicando por que eles protestavam daquelas maneiras, como se fossem rascunhos e trabalhos da época. Porque qual é o lance? O Charlie Chan, o Charlie Chan fictício, ele não foi só um cara que passou por isso. Ele foi um cara que, a maneira dele foi politicamente ativo. E ele queria ser politicamente ativo por meio dos quadrinhos. Ele registrava isso nas suas obras. Ele registrava isso dentro de um regime que em vários momentos foi extremamente repressor e tentava publicar. Isso sem contar que tinha influência externa por parte dos ingleses, que tornou toda aquela região lá de Singapura ainda um barril de pólvora. Durante muitos anos foi uma colônia da Grã-Bretanha, né? Exatamente. Cabe até a galera entender. Hoje, Singapura é uma das potências economicamente mais bem-sucedidas da Ásia. Ele está entre os tigres asiáticos lá, né? Singapura hoje é um bom país para se viver, mas nessa época não era, porque eles eram colônia dos britânicos. Os britânicos exerciam mão de ferro lá. E durante a Segunda Guerra Mundial, os japoneses invadiram lá. Teve isso, porque era um território crucial para a administração da guerra como um todo. E os britânicos falharam em proteger o povo. E os japoneses assumiram. Quando acabou a guerra, os britânicos voltaram. E aí o povo já não estava mais muito afim de obedecer aqueles vagabundos que fugiram e deixaram a gente ser conquistado aqui. E aí começa uma série de protestos e tal. E entra a China comunista tentando exercer influência também lá dentro. É um puta de um caldeirão político complicadíssimo. Quem viveu lá sofreu horrores, assim, né? Próprios britânicos simularam eleições para botar no poder políticos que favoreciam a eles, iludindo o povo. E o Charlie Chan registrava tudo isso na forma de quadrinhos. O quadrinho de ficção científica dele é uma raça alienígena que invade a Terra, toma tudo, começa a perceber que está perdendo moral com os terráqueos aqui e fala, não, vamos colocar um cara no poder que pareça que seja um deles, mas que na verdade está favorecendo a gente. É a mesma coisa que está acontecendo em Singapura. O que estava acontecendo na realidade está acontecendo no quadrinho deles. No quadrinho dele. E o Charlie Chan, ele supostamente deveria ter publicado isso tudo, mas ele não consegue publicar. Porque ele era proibido e também porque não vendia. Porque não vendia. Não vendia. Também. Então tem vários quadrinhos que eles colocam assim, ó, tal coisa ele publicou em tal época, tal coisa ele produziu em tal época, mas não publicou. Não publicado. Quando é publicado, tem na frente. Então ele é o maior quadrinista em Singapura que não publicou nada. Você sabe que quase nada. Singapura é um tigre asiático, só que também ainda sofre um pouco de um governo de uma mão super pesada, assim, inclusive de certa censura. Uma das coisas, um dos estopins para o sucesso do arte de Charlie Chan foi que o Sonny Liew ele recebeu uma bonificação do governo, do Núcleo de Cultura de Singapura, acho que de 8 mil, eu não sei qual é a moeda de lá. Estou ligado, para fazer o gibi. Para fazer o gibi, para imprimir a primeira tiragem. Aí um dos mandantes lá, um dos chefões do governo, um cara muito influente, escreveu para o jornal falando que não deveria dar essa grana para o Sonny Liew de jeito nenhum, porque ele estava contestando o governo e ele podia minar a autoridade governamental com isso. Isso daí poderia ser esse quadrinho poderia ser uma bomba dentro de Singapura. E aí esse pessoal do Ministério da Cultura aí retira o financiamento, tira o dinheiro. E aí as primeiras 1000 cópias que já estavam impressas com o símbolozinho, NAC, eles colocam adesivo em cima, pra tampar. Tampa, o editor fala assim, não, mesmo assim a gente vai lançar. Lança 1000 cópias e por conta dessa polêmica, tipo, retiraram o benefício que o cara tinha. Trouxe atenção pro gibi. Trouxe atenção, vende as 1000 cópias assim, rapidamente, ele já prepara uma segunda tiragem. E aí, como é bom pra cacete, começa a ganhar o mundo inteiro. Aí virou viabilizou o lançamento de mais cópias e tudo mais, né? Exatamente. Foi muito tenso. Incrivelmente, como se isso tudo não bastasse, porque vocês já estão vendo que o quadrinho é fora da curva mesmo. Como se tudo não bastasse, tem alguns momentos em que o quadrinho ele ainda trabalha com outras metáforas dentro da trajetória do Charlie Chan. Então, por exemplo, o Charlie Chan, numa parte da carreira, arruma um roteirista. E eles trabalham juntos durante um tempão. O roteirista e ele passando por um monte dos melhores trechos de turbulências. Vai passando, até a hora que a coisa não dá mais pro roteirista e o roteirista resolve romper a parceria com o Charlie Chan. Romper por quê? Porque a vida do roteirista tinha mudado e porque eles não estão pactuando mais das mesmas visões. E o rompimento é uma metáfora para ilustrar outro rompimento que ocorre do partido de esquerda em Singapura. Porque na hora que o roteirista e o Charlie Chan rompem, também está tendo uma ruptura no partido de esquerda. Isso não é dito no quadrinho, mas você capta, você fala, peraí, eles estão com duas visões diferentes, distintas,
teve um rompimento aqui e teve um rompimento ali. Então tem outras metáforas presentes, né? no percurso da história que você pega e você fala, não é possível. Não, é inteligente pra caramba. Tem aí que tá muitas camadas. É um livro de história. Isso daí tem que ser adotado em qualquer escola hoje em dia para entender o que é Singapura, esse estado insular completamente ímpar na história do homem, né? E é uma maravilha como narrativa, como quadrinhos. Como entretenimento. Como entretenimento. Você se diverte lendo, você fica embasbacado. E tem um aspecto, mas é chato. Que chato, tá que nada, bicho. Tá cara, essa parte. É muito essa parte legal. que ele faz o trabalho com o roteirista, ele encontra o cara, porque o primeiro quadrinho que ele fazia era sobre um robô gigante. Um robô gigante que só atendia ordens em chinês, que também é uma metáfora pro que estava acontecendo na época. Sim. Não vamos contar porque é legal, é surpreendente. E aí esse roteirista conhece, você é o cara no quadrinho do robô, eu quero ser seu amigo, eu tenho um monte de gibi em casa. Aí eles vão pra casa, nossa, tem um monte de gibi mesmo, hein? Não achei que você tava falando sério. Eu sempre falo sério quando se trata de gibis. E depois isso vira uma tônica. Vira uma tônica. Inclusive no auge da briga, ele, não, cara, eu sempre falo sério quando se trata quando de gibis. assunto é gibis. Aí ele leva pra conhecer acho que é o tio dele, que tem uma gráfica, que fala assim, ó, o meu tio imprime quadrinho, a gente pode fazer os nossos quadrinhos diretamente com o meu tio. E aí ele falou, eu trouxe um ilustrador, etc. E por eles fazerem esses quadrinhos com viés político e tudo mais, o sucesso não é tanto, não atrai tanta molecada, que na época era produto de criança, não atrai tanto. Aí ele vai lá e explica pro cara que não, que na verdade aquilo lá vai vender, é politicamente ativo, é uma mensagem que as crianças têm que receber e não sei o que. O tio fala, então eu não contratei um ilustrador. Vejo que o que eu tenho aqui é um artista. Mas muito bem, eu não preciso de um artista. Eu preciso de alguém que inventa quadrinhos. Tá vendo aquelas caixas ali? É tudo gibi seu que sobrou aqui. Cara, e aí começa. Então você não é ilustrador, você é um verdadeiro artista. Debochando dele, entendeu? Cara, os perrengues que ele vai passando, velho. E a hora que ele e esse roteirista resolvem fazer um quadrinho mostrando a guerra lá entre japoneses britânicos e o povo mesmo de Singapura ali, que ele retrata os japoneses como cachorro, os britânicos como macacos, não é isso? E o povo deles como gato. Você tá percebendo aí? Alguma relação? Eu não preciso nem dizer mais nada, né, cara? É muito legal, velho. E ele faz isso justamente, não é só... Aí é que tá foda. O Sonny Liu só quis homenagear Maus? Não, galera. Ele arrumou ainda um respaldo histórico de Singapura para tomar essa decisão que homenageava Maus. Porque havia uma música chinesa que falava sobre o povo de Singapura se livrando da influência dos japoneses e retratando na música cada um desses povos como macaco, cachorro e gato. Olha que foda! É animal, gente. É simplesmente genial. É outro nível. É outro nível. Eu ainda não acredito que a gente tá com É outro nível. Aí chega mais pra frente, quando entra a pegada Frank Miller, que a narrativa dele é impressionante. Vocês estão vendo a imagem aí. Ele imita um pouco, por estar fazendo sucesso na época, ele quer fazer também. Ele imita aquele estilo de telinha de televisão que o Frank Miller mostrava a mídia e tal. Ele faz igual, cara. Então, as referências todas de traço... E tem as referências claras, quando ele fala mesmo, eu conheci o trabalho do Hollywood e pirei. E tem as, como essa daí, do Mouse, por exemplo. Ele não fala arte spill. Não fala. Sim, é só uma referência que você, como leitor, pega. Numa época que não existia mouse, inclusive, no gibi. Não existia. Não existia o mouse. Tanto a relação dele com o roteirista, lembra muito a relação, por exemplo, Jack Kirby, Joe Simon, Jerry Siegel, Joe Shuster, lá os caras comendo pão que o diabo amassou, dispostos a vender bons personagens por qualquer preço, só para ter o quadrinho publicado. Então tem muito da história dos quadrinhos. Se você é um fã de quadrinhos e da história dos quadrinhos, meu amigo, você vai encontrar o gibi da década. Um dos argumentos que eles usam para convencer o tio a fazer os quadrinhos é que o Superman, os criadores, ganham $100 mil por mês. Fortuna. Né? Ele usa exemplos de lá de fora pra falar dos gibis e tal. E a hora que eles estão... Um brinde aos quadrinhos! Quadrinhos! Hey! Cara, é um apaixonado por quadrinhos, Sonny Liu, escrevendo sobre um outro apaixonado fictício, Charlie Chan, que dentro do quadrinho fala sobre sua paixão pela sua nação e pelos quadrinhos. Falando para quem? Para outros apaixonados por quadrinhos, que somos nós e vocês.
Não, sendo lançado pela editora mais apaixonada por quadrinhos do Brasil. Falando em paixão, ó, mostrar pra vocês a plotter, que já chegou. Olha o tamanho do bitolo. 320 páginas, né, Danielzinho? 320 Você páginas. falou 330, eu sou 320? Inteiro colorido. A nossa edição vai ser capa dura, papel offset de... Pera lá, vamos falar certinho. Vamos mostrar aqui? Mostra, vai ser igual. Vai ser igual. Estamos aqui com a original nas mãos. Capa dura, conforme a original. Isso que vocês estão vendo, pega lá, Lê, é a sobrecapa. Mostra aí pra galera, a nossa sobrecapa. Aqui, ó, ela sai, é uma sobrecapa. A nossa vai ser igualzinho, tá? Esse design, inclusive, é do próprio Sony Liu. Por baixo da sobrecapa, uma capa normal. Vai ter igual a nossa também. Capa esta, que imita uma das capas de um gibi do o primeiro gibi que o Charlie Chan lançou em Singapura, o do robô. Tá aqui, extremamente clean e tal. Esses elementos aqui, o personagem aqui do quadrinho do robô dele, as palavras aqui no idioma deles, a lombada, tudo em baixo relevo. A nossa também vai ser em baixo relevo. Abriu o quadrinho, a guarda já começa com a história. Tá aqui a nossa guarda, ó, imitando igualzinho. O papel é o offset. O nosso é o offset. É inteiramente colorido. O nosso é inteiramente colorido. É do mesmo tamanho. É tudo igual. A gente está usando, cabe dizer, inclusive, como referência a edição da Pantheon. A Pantheon, por si só, é um selo de qualidade. O que sai nessa editora é uma editora norte-americana, né? E o que sai por lá, você pode apostar. É uma das melhores curadorias de publicações do mundo. É o que nos espelha aqui no Brasil. Espelha muito. Eu uso muito a Pantheon como referência. Pantheon e Fantagraphics. A Pantheon, para vocês terem uma ideia, quando a gente falou lá daquele comecinho, foi a editora que lançou nos Estados Unidos o Aqui, o Mouse, Persepolis, o Build Stories. Revelou tudo isso. Lançou tudo isso. Lança o Charles Burns, aquele Sem Volta, saiu agora por eles. Então eles só lançam as obras-primas, só petardo. É o que nós almejamos aqui. Quando você vê Pipoca e Nanquim na capa de um gibi, você tem que entender que aquilo lá não é só um quadrinho, tem também um trabalho de curadoria. A gente só quer lançar coisa que nós consideramos muito boa. Nem sempre vai haver, né, semelhança com o gosto de quem está aí do outro lado, mas a gente espera que sim. Mas reflete aquela curadoria do mais fino que existe dentro dos quadrinhos, né? É o que a gente quer fazer. E por ter saído pela Pantheon foi uma das coisas que me incentivou na hora. Falar, tem que lançar isso. Saiu pela Pantheon, tem que lançar isso, sabe? Porque é sinônimo de qualidade mesmo. E tem um quadrinho de Singapura no catálogo, né? Uma coisa muito louca. Muito louca. E o Sony Liu, incrivelmente, ele fez alguns trabalhos mainstream, então, né? eu conheci o nome Sony Liu por conta da série do Senhor Destino, que começou depois do 52, né? A série do Senhor Destino começou, acho que em 2015. E aí eu peguei o primeiro TP, depois só que eu comecei a ligar as coisas e falei, porra, é o cara lá do Senhor Destino, cara. E esse quadrinho fez sucesso lá fora? Não tô ligado, não. Mais ou menos. Tanto é que só teve esses 3 volumes, ele faz com o Paul Levitz, que é um bom roteirista, eu gosto do Paul Levitz. Das antigas, né? Ele fez muita Legião dos Super-Heróis e tal. Mas a capa já mostra, né? Já mostra a versatilidade. Que é bem diferente. Você olha aí, ele tem um traço um pouco mais... Você vê que ele faz um pouco mais com pressa, né? Porque o Charlie Chan é a obra da vida dele, ele ficou um tempão fazendo, né? Aí ele fazia mensal. Só que você já percebe que ele é um excelente narrador gráfico. As capas, tudo dele, né? E são lindas, olha só. Tudo Nossa, maravilhoso, Danielzinho. Caraca, velho. Muito legal, mano. E eu tenho também um gibi, esqueci de trazer, que ele fez com o Mike Carey em 2004. Acho que foi o primeiro trabalho que ele fez nos Estados Unidos e saiu pela Vertigo, cara. Só de você entrar no Instagram do Sony Liu, vamos até deixar na descrição, você já vai ver vários desenhos que ele posta, você já vai ver a versatilidade desse cara. E deve ter sido um quadrinho que não foi fácil de produzir, porque ele pega recortes de jornal de Singapura, ele pega, como a gente falou, fotografias, faz colagens e tal. E imagina, tudo isso ele faz como se fosse de verdade, mas nada disso é de verdade. Os recortes de jornal até são, mas o resto não é. Então ele, além de imitar o estilo de um cara, ele tem que fazer de um jeito que pareça um papel velho, fazer um recorte. Deve ter dado uma trabalheira para ele fazer. Por isso ganha o Eisner de design também. De design. O design não é só capa dura, lombada redonda, é a concepção do quadrinho como um todo. É que a obra é tão vasta que ela começa também no design, no layout de página, como ele escolhe mostrar isso, e na abertura de capítulo, por exemplo, na tipologia dos quadrinhos da época. Tudo isso é o design, né? E aí você tem mais esse elemento para completar essa obra maravilhosa. E a partir do momento que você sabe que foi tudo ele que fez, letreiramento, design, quadrinhos, arte, roteiro, tudo foi ele que fez, mano, o que esse cara vai fazer daqui pra frente?
Ele tem 22 anos, segundo o Danielzinho achava. Não. Ele parece o garoto de 22 anos, mas ele tem 42. Descobriu que ele tem 42. A gente falou, tem palestras aí, o cara é novinho, tem 22 anos. Tem 20 e poucos anos. Mas essa foto, você fala que esse cara tem 42 anos? Não dá pra imaginar. Não dá pra imaginar, cara. Mas ainda tem muito tempo pela frente, eu espero que ele lance outra coisa desse fôlego aqui, viu, cara? Tomara. Olha, sem brincadeira, melhor quadrinho que a gente já lançou aqui, não desmerecendo os demais. Isso daí vai ficar pra história, vai ficar pra posteridade isso depois que a gente se for. É um orgulho, viu? É um orgulho mesmo. E toda essa qualidade que nós falamos aqui, você vai pegar pelo preço de capa de R$ 69,90. Não, sobre capa, com lombada redonda, que nós não mencionamos, que a lombada aqui é arredondada. É um preço. Com relevo. Ó, é preço de pai pra filho mesmo. 320 páginas coloridas. R$ 69,90. Quer mais desconto? Cupom PN15, válido até o dia 17 de junho apenas, para você aproveitar essa pré-venda rapidinho. Corre, mano, vocês não vão se arrepender, é sério. E se você não confia no que nós estamos falando, você acha que são um bando de vendido que estão falando disso só para vender gibi, depois você vai ver o que a galera vai falar sobre esse quadrinho. Eu coloco a mão no fogo, É mais um quadrinho que vai figurar na lista de melhores do ano aí, de qualquer pessoa respeitável. O Thiago Pereira do Comic Zone falou assim, os caras deviam fazer uma promoção. Se não gostar, devolva o dinheiro. Porque não tem como ninguém gostar. Dá pra fazer, a gente pode lançar esse desafio aí. Você viu esse falando isso aí? Não. Que eles iam fazer assim, quem não gostar tem o dinheiro de volta, porque é impossível não gostar. O gibi ele foi traduzido com muita dedicação pela Maria Clara Carneiro, que ela já trabalhou em muita coisa, traduz coisa pra Todavia, fez muita coisa pra Leia, Barba Negra, então ela fez com muita paixão. Teve preparação do Diego, né, com a Diego Rodegueiro, trabalhou comigo lá na redação de mangá da Mitos, é um puta de um cara. Então, gente, ó, padrão, qualidade de Pipoca e Nanquim, impecável. Simplesmente impecável. A gente vai dormir tranquilo agora. Assim, dormir sossegado mesmo, de que estamos lançando uma obra-prima da melhor maneira possível. Uma obra-prima mesmo. E teve gente falando, não gostei da capa, etc e tal. A capa é justamente os bonequinhos do Charlie Chan que imitam o Osamu Tezuka. Não confie, não julgue um livro só pela capa, galera. A própria capa já faz parte da narrativa gráfica do quadrinho. Tudo faz parte da narrativa. Nada é à toa dentro desse gibi. Nem mesmo capa e sobrecapa. Não, nada. Você compreende a capa quando você chega na última página e... Não dá spoiler. Não, você compreende a capa. Ah, tá. Você chega na última página. Achei que você ia falar o que tinha na última página. Não, eu ia falar que depois também, se você quisesse se aprofundar na história de Singapura, tem uma parte de notas aqui que é sensacional. Né? Que o Charlie Chan pega, que o Charlie Chan não, que o Sonny Liu pega e explica tudo que ele tirou, de onde ele tirou e fala assim, ó, se você quer saber mais sobre isso, você faz tal coisa, faz tal coisa, faz tal coisa. Isso aqui, como o Danielzinho falou, você falou, não sei, é um verdadeiro tratado sobre a história de Singapura. Você sai realmente um expert disso. Ó, sensacional, cara. Ele não deixa a ponta solta mesmo. Bom, é isso, pessoal. Esperamos que gostem. Viemos aqui apresentar o motivo, o que nos levou a escolher lançar este quadrinho no Brasil. Agora aguente também, viu? Porque a gente vai falar desse livro aí pra sempre, toda hora. Não, mas sabe o que isso merece? O quê? Descia!